E aí, nação tricolor, fala família Tricolaço FC, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Felipe Sandri na área. Tá chegando o Choque Rei, amanhã São Paulo e Palmeiras, diretamente do estádio do Morumbi. São Paulo recebendo a equipe do Palmeiras, jogo lá de trás, né? Jogo que estava atrasado da quarta rodada do Paulistão 2022. E agora as equipes se enfrentam amanhã às 8h30 da noite, direto do estádio. E você sabe, teremos narração ao vivo aqui do Tricolaço FC. Então você já é nosso convidado, nossa convidada. Amanhã, a partir das 8h15, já estaremos no ar mais ou menos, trazendo todas as informações, todas as notícias, todo o clima, o ambiente do estádio do Morumbi, que promete estar cheio. A gente vai conversar também sobre isso hoje. E então eu aguardo muito você amanhã aqui no canal com a gente na transmissão mais tricolor da web, tá bom? Eu estarei na narração, Kleber Oliveira estará nos comentários e você sabe, aquela transmissão raiz, aquela transmissão com emoção do torcedor, aquela transmissão muito gostosa que a gente costuma fazer aqui no canal e vocês tanto gostam. Então, conto demais com a audiência de vocês e amanhã a gente vai estar junto mais uma vez, tá bom? Gente, São Paulo vai se preparando, né, para esse confronto, para esse clássico, jogo importantíssimo. São Paulo vencendo o jogo amanhã. São Paulo já se classifica automaticamente para o mata-mata. São Paulo vai se classificar, né, para as quartas de final, mas pode já se classificar amanhã com uma vitória em cima do Palmeiras, tendo 2 rodadas de antecedência aí para o término dessa primeira fase do Paulistão. São Paulo pode conquistar essa classificação amanhã já. Antes da gente entrar nessas notícias, na informação da escalação ideal do São Paulo, notícias do mercado de transferências que pode ter novidade. Antes da gente falar de tudo isso, quero muito pedir o teu like, que é sempre importante pra gente. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva aqui também e ative o sininho para sempre receber novas notificações de vídeos que a gente soltar, que a gente publicar aqui no canal, tá bom? Galera, vamos lá, vamos começar pela notícia. Vocês estão sabendo o que está acontecendo lá na Ucrânia, né? Estamos tendo uma guerra nesse momento com a invasão da Rússia e os campeonatos tanto russo quanto ucraniano estão paralisados nesse momento e muitos jogadores brasileiros que lá estavam estão retornando aqui para o país e estão em pé de verificar o que eles vão fazer nesses próximos meses aí, já que a FIFA sacramentou, né, que esses jogadores podem sim negociar com outros clubes o empréstimo desses atletas, pelo menos até o final dessa temporada. E além de abrir para a janela aqui da América do Sul, abriu também para a janela da Europa. Ou seja, isso acaba tendo muita concorrência, né, dos clubes europeus, nomes como David Neres e tudo mais. Isso pode complicar alguma investida que algum clube brasileiro possa querer dar, né? Mas o São Paulo nesse momento está sondando, aquela palavra que a gente adora, né? São Paulo está sondando alguns nomes desses brasileiros que estavam no Shakhtar Donetsk. Casos de Pedrinho, ex-Corinthians, Maicon, ex-Corinthians, David Neres, ex-São Paulo e Alan Patrick, ex-Palmeiras, ex-Santos, enfim. Esses 4 jogadores, o que aconteceu? O São Paulo sondou, o São Paulo conversou com alguns empresários desses atletas para sentir qual que é a situação contratual desses caras, para sentir mais ou menos o que eles estão pedindo como salário, como, enfim, para entender um pouco a realidade desses jogadores. E o próprio São Paulo já identificou que ele não vê grandes chances aí de sucesso nessa investida. Ele simplesmente, como um clube que está atento ao mercado, e nisso eu concordo com o São Paulo, ele precisa ficar de olho no mercado, o que está acontecendo. Tem nomes brasileiros, infelizmente, por causa dessa guerra, saindo da Ucrânia. Vamos entender, né, a situação desses caras para ver se a gente pode absorver esses caras aqui no clube. E aí o São Paulo já identificou que não, que é muito difícil isso acontecer. Por quê? Primeiro de tudo, como eu disse para vocês, os clubes europeus também poderão contratar esses caras por empréstimo. Então é muito da vontade desses atletas e principalmente do que o Shakhtar identifica como valioso para os seus atletas. É claro que eles vão, o Shakhtar vai querer que esses caras estejam em clubes europeus do que aqui na América do Sul. Então já tem essa dificuldade, além do que
os salários desses caras em média giram em torno de R$ 1,5 milhão, ou seja, completamente impagável do ponto de vista do São Paulo nesse instante, porque o São Paulo está passando por uma crise financeira muito séria, então não tem o que fazer. Em uma entrevista do Papinho Furado, que mais conhecido como Carlos Belmonte, nosso diretor de futebol, eu até concordei com ele, achei que ele foi correto nessa postura que ele pelo menos transmitiu na reportagem que ele fez, dizendo que entre o São Paulo contratar novos jogadores e o São Paulo liquidar o passivo, né, a dívida que ele tem com o elenco atual, o São Paulo vai dar prioridade para sanear essa dívida que ele tem atualmente com o elenco. E é isso que tem que se fazer mesmo. Acho que o São Paulo, em cima das dificuldades financeiras que tem, o São Paulo conseguiu se atualizar de certa forma, conseguiu trazer bons nomes competitivos. O São Paulo está melhor do ponto de vista técnico desses jogadores do que estava no ano passado, e o foco tem que ser completamente sanar essas dívidas atuais que o São Paulo ainda tem do começo da pandemia, aquela questão de salário, de direitos de imagem e tudo mais. Então, fiquei feliz com esse posicionamento do São Paulo, porque um clube profissional precisa ter uma gestão pé no chão. Não pode fazer nenhuma loucura, né, por aí, tentando repatriar um monte de gente sem olhar para a grana, sem olhar para os cofres, sem ter o entendimento dos gastos. E é isso que fez o São Paulo chegar nessa situação que está, com aquela diretoria cancerígena do senhor presidente Leco, que é o pior presidente da história do São Paulo. Então eu fiquei feliz com esse posicionamento do Belmonte. Então provavelmente a gente não vai ter, o São Paulo não vai chegar nem fazer uma proposta, nada por esses atletas, porque já identificou que tem enormes dificuldades nesse sentido e a prioridade é outra. Vamos falar também agora dos ingressos, né? Não sei se vocês viram, aqui no governo de São Paulo hoje, o João Dória, governador do estado, disse que a flexibilização de máscaras vai acontecer agora nos espaços abertos. Ou seja, espaços abertos você não tem mais a necessidade de usar a máscara, aí vai de cada um. Eu, por exemplo, com pessoas na rua vou usar, mas isso é de cada um. E aí, além disso, ele falou que no estádio está liberado 100% dos públicos agora para as equipes mandantes. Ou seja, São Paulo, que vinha praticando aí 70% do público nos seus jogos como mandante, agora vai poder, nesse clássico já de amanhã, vai poder liberar 100% do público no estádio. Isso é muito legal. São Paulo já vendeu 26 mil ingressos hoje, e provavelmente vai chegar perto de 40, 45 mil para amanhã. Então vamos ver, vamos aguardar. Eu acho que o Morumbi vai estar lotado, nós estaremos lá, como eu disse para vocês, fazendo a nossa narração ao vivo, a nossa transmissão direto do Cícero Pompeu de Toledo, e eu conto para vocês tudo lá em loco, tá bom? Por último, gente, vamos falar da escalação, né? O São Paulo vem se preparando aí, tivemos o retorno de Patrick, o retorno de Luan, que teoricamente podem ser relacionados para o clássico de amanhã, pelo menos ficarem no banco de reservas, né? Pelo menos essa pode ser a novidade de amanhã. Nicão também é um nome que pode surgir sim no São Paulo para ficar no banco. Acredito que ele não começa como titular porque está retornando de Covid-19, não treinou com o elenco, está com déficit físico, aquela coisa toda, então pode ser que pelo menos ele esteja relacionado. E aí o Jandrei foi outra novidade também, que voltou a treinar no CT da Barra Funda, mas ainda pelos protocolos da federação, que tem que ficar 10 dias isolado, aquela coisa toda, ele não pode ser relacionado no jogo oficial. Ele voltou a treinar com o elenco, mas não está à disposição para o jogo de amanhã. Então, com isso, um possível São Paulo para amanhã deve ser Thiago Volpi no gol, Rafinha do lado direito, Diego Costa voltando para a zaga, fazendo dupla com o Arboleda, e do lado a gente deve ter o Léo, improvisado, entre aspas, né? O Léo era lateral esquerdo, virou zagueiro, agora está sendo improvisado também naquela posição. No meio a gente deve ter o meio campo que anulou o Corinthians, né? De Pablo Maia, Nestor, Igor Gomes e Gabriel Sara, devem ser o quarteto no meio campo, e na frente a gente deve ter o nosso xodó, o nosso toca nele que ele faz, Caleri, e também a presença do Éder. Esse deve ser um provável São Paulo.
talvez o Rogério mude algumas peças, talvez o Alisson também está retornando, pode ser novidade nessa equipe titular, né? O Rogério normalmente ele muda, né, alguns jogadores de um jogo para outro, ele faz um rodízio visando aí não sobrecarregar os atletas nesse começo de temporada. Então, provavelmente ele deve ter algumas mudanças que a gente não sabe ainda, a gente vai ver amanhã e na transmissão amanhã direto do Morumbi a gente traz todas essas novidades, tá bom? Estou muito confiante, vai ser um jogo dificílimo, o Palmeiras é o melhor time da competição até o momento, mas o São Paulo tem reais condições de vencer o jogo dentro dos seus domínios e sacramentar essa classificação para a próxima fase, tá bom? Aguardo os comentários de vocês, a gente se vê amanhã lá direto do Morumbi, tá bom? Grande abraço a todos, vamos São Paulo!